Continuando para a lógica aqui. Lembra que a gente está aqui, nesse momento, tentando construir o seu pensamento financeiro, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, né? Imagina, a gente não tem pensamento financeiro do Brasil. Você imagina que a pessoa sai do ensino médio, o antigo colegial, lá na nossa época, ela tem às vezes um cartão de crédito, mas ela não sabe nem o que é juros. Ela não sabe o que é pegar, quanto que tem, o que acontece, ela pega um empréstimo no banco. Né? A gente não tem essa educação financeira que tem em alguns outros países, principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é bonito você ver uma pessoa administrando a casa, ela administra a casa. Quando eu falo administra a casa, ela pensa muito diferente da gente aqui. Ela coloca realmente, poucas pessoas fazem isso. Eu sei que, claro, tem gente que vai estar assistindo falando, eu faço isso, mas você é um ponto fora da curva, está de parabéns. Mas, por exemplo, colocar quanto gastou de prato descartável, por exemplo, quanto você gastou de compra, né? Você vai colocando numa planilha, vai planilhando tudo isso, né? E eles fazem isso com empresa também. Então, no Brasil, o empreendedor fala, vou abrir um negócio. Né? Aí, chegou, terminou de abrir o negócio, quanto que eu gastei? Porra, não sei. Quanto que eu gastei para abrir meu negócio? Porque o cara não fez nem planilha, o cara comprou material de construção, pegou aquela notinha, deixou no carro, pegou, enfim, gastou com um monte de coisa, pagou empreiteiro, pagou isso, comprou produto, não sei o quê, mas o cara não sabe nem quanto tem estoque. Né? Então, a gente começa a construir aqui, nesse momento, o nosso pensamento financeiro. Tá? Então, a gente tem que ter uma visão, pessoal, analítica para os negócios. E a gente tem que analisar os pequenos negócios para a gente analisar os grandes. Né? Então, quando a gente começa a desenvolver esse pensamento empreendedor, isso até ajuda a gente na nossa jornada na Bolsa de Valores. Tá? Então, só para eu exemplificar, pessoal, só para exemplificar, a gente tem aqui, por exemplo, quando você entra num negócio, você entrou numa padaria, você começa a olhar a organização da padaria, se aquilo está limpo, se aquele chão está limpo, né? Se você está sendo bem atendido, se os produtos na prateleira estão sendo bem expostos, né? Se tem os produtos que têm maior consumo, está no fundo da loja ou no começo da loja. Né? Então, quando você começa a desenvolver essa habilidade para os negócios pequenos, você consegue pegar esse seu pensamento e jogar em negócios maiores. E aí a gente começa a ter uma visão de empreendedor, e essa visão de empreendedor consegue refletir até na nossa performance, sendo a gente investidor de longo prazo, até sendo trader. Por quê? Porque a gente tem um pensamento financeiro. Né? E aí tem uma coisa que eu costumo falar, os caras falam, pô, às vezes a gente tem um pressentimento que a bolsa vai cair, que a bolsa vai subir. Existe esse pressentimento? Existe esse pressentimento. Às vezes você não sabe, mas como a sua educação financeira, a sua educação de bolsa, ela está tão bem colocada na sua cabeça que o seu inconsciente, ele começa a te dizer que aquilo está pesado, mas você não sabe por quê, conscientemente. Né? Então, se você tem uma boa base, o seu inconsciente ele começa a te dar uma força. Né? Não é eu sei que é difícil falar isso, porque a pessoa fala, mas é achismo. Pode até ser o achismo, só que você está com aquela base bem montada, bem estruturada, então você tem ali o seu inconsciente te dando uma força. Né? Daí quando você vê, você fala, pô, não é que caiu mesmo? Senti que o mercado estava pesado. Não sei bem por quê. Não estou falando se é suporte, se é resistência, se teve problema na Arábia Saudita, não estou falando de crise de Covid, eu não estou falando nada disso. Estou falando que você sente, às vezes, que o mercado está pesado. Você simplesmente sente. Quando você sente, começa a sentir o mercado, quer dizer que você está começando a ficar preparado, tá bom? Que é o seu inconsciente que está te levando para isso.